Então a gente vai começar, a gente deu início, né, aos sistemas lineares ontem. Pode parecer algo novo, tá? Porque o nome talvez vocês não conheçam, né? Mas esse assunto vocês já viram no 8º ano, tá? São aqueles sistemas de equações do primeiro grau. Só que aqui a gente vai começar a ver com duas equações, com duas incógnitas, e depois a gente vai para 3 incógnitas, 4 incógnitas, tá? E a gente vai conseguir calcular sistemas com mais de 2 incógnitas, tá? Mas primeiro a gente vai começar com esse aqui com 2 incógnitas, tá? Vamos dar uma recordada em como resolver esses sistemas. Então, em algumas situações, a gente vai ter que lembrar como que monta o sistema, tá certo? Então, eu tenho que pegar uma situação, que nem essa daqui, olha, e traduzir isso da linguagem portuguesa para a linguagem matemática através de equações. Então, olha, a Tina passeava pelo calçadão da praia quando avistou um quiosque que vendia sanduíches e água de coco. Em um cartaz havia as seguintes sugestões de pedidos. Então tinha aqui, né, uma sugestão aqui, 3 águas de coco mais 2 sanduíches, sai por R$30. E a outra sugestão era 2 águas de coco mais 1 sanduíche por R$17. Notem que aqui, né, nesse cartaz não tem o valor de cada água de coco e de cada sanduíche, né? E aí ela ficou interessada em saber o preço unitário do sanduíche e da água de coco. A estudante aplicada, né, pensa em matemática em todas as situações do dia. Lá na praia ela está pensando em matemática, ela queria saber o valor de cada água de coco e cada sanduíche, sem precisar perguntar para o dono do quiosque. Estudante aplicada representou por x e y os preços unitários da água de coco e do sanduíche, respectivamente, obtendo as seguintes equações. Alguém consegue ver quais seriam as equações desse cartaz aqui? Sendo x o valor da água de coco e y o valor de cada sanduíche? 3x mais 2y igual a 30? Isso, quem falou? Júlia. Muito bom, Júlia Carro. Isso. E a outra equação? 2x mais 1y igual a 17. Isso, muito bom, Júlia, isso mesmo. Então, olha, a primeira equação aqui, né, ficaria 3x mais 2y igual a 30. Aí vocês falam, caramba, será que a Júlia combinou com o professor, né? Combinaram antes da aula aí, dela responder, para ela saber, para mostrar que sabe, né? É que ela deve se lembrar mesmo, ou deve ter estudado aí. Ó, então, se eu compro 3 águas de coco e 2 sanduíches, e tá saindo por R$30, né? Então o x ele vai simbolizar para mim o valor de cada água de coco, entendeu? E o y o valor de cada sanduíche, tá? Então, se a água de coco for R$5, né? Seria 3 vezes 5, não é assim que eu faria? Por exemplo, se eu chego e falo para ele, olha, eu pergunto pro cara do quiosque, quanto é a água de coco? Ele fala R$5. Eu falo, me vê 3 águas de coco. Ele vai fazer 3 vezes 5, né? 3 vezes o valor de cada água de coco. A mesma coisa ele faz com o sanduíche, ele vai multiplicar o valor da água de coco pela quantidade de sanduíches que eu quero, tá? E isso vai resultar, né, no valor total a ser pago ali, tá? Então, olha, o conjunto dessas duas equações lineares é exemplo de um sistema linear de 2 equações e 2 incógnitas. Ontem nós vimos o que são equações lineares. Equações lineares, né, são equações como essas duas aqui, elas têm que ter uma igualdade, um sinal de igual, e tem que ter pelo menos uma incógnita. Aí ela já é uma equação linear. As equações lineares, elas não podem ter expoente, tá? Então, no caso aqui, né, o x ele não tem expoente, o y também não. Então eu tenho uma equação linear, ou seja, uma equação do primeiro grau. E aí, quando eu tenho duas equações, né, eu tenho um sistema de equações, tá certo? E aí o valor de x ele vai ter que ser o mesmo nas duas equações, e o valor de y vai ter que ser o mesmo nas duas equações para satisfazer essas duas equações ao mesmo tempo, tá? Porque, por exemplo, se eu olhar só na equação de baixo, eu poderia falar assim que o x é 0,
e o y é 17, né? Aí ficaria 0 mais 17 igual a 17. Só que se eu colocar 0 aqui no x de cima e 17 no y aqui de cima também, né? Não vai dar 30. Então eu tenho que satisfazer as duas equações. Aí vamos ver como é que a gente resolve. Retomando o problema de Tina, para resolvê-lo, ela poderá utilizar os métodos da adição e da substituição. Então, olha, o método da adição, a gente vai somar as equações a fim de que se obtenha apenas uma equação com apenas uma incógnita, tá? Que é o jeito que a gente tinha feito aí em aulas anteriores, né? A gente fazia com que duas incógnitas ficassem iguais, né? Com sinais opostos, para a gente poder cortá-las e assim ficar com uma equação com apenas uma incógnita. Tá? E o método da substituição, a gente isola uma incógnita e depois substitui na outra equação. Então vamos ver o método da adição. Como que a gente resolve esse sistema pelo método da adição? Para eu resolver esse sistema, gente, eu tenho que multiplicar, eu tenho que eliminar ou o x ou o y, tá? E para eu eliminar o x ou o y, né, eu vou somar, tá? Vou somar as equações. Então, por exemplo, se eu somasse desse jeito que está aqui agora, eu somaria 3x mais 2x, daria 5x. Se eu somasse 2y mais y, daria 3y. E se eu somasse 30 com 17, daria 47, né? Então, ficaria uma equação com 5x mais 3y igual a 47. Eu não ia conseguir achar nem o x nem o y, tá certo? Porque numa equação eu tenho que ter só uma incógnita para eu achar com certeza o valor dela. Então eu tenho que eliminar ou x ou y. E aí vocês conseguem ver o que está mais fácil para eliminar aqui? Ou x ou y? O que vocês eliminariam aqui? Y. O y, né? E para eu eliminar o y, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar eles iguais. Vezes menos 2. Isso. Qual que eu multiplico por menos 2? A parte de baixo. A parte de baixo. Quem que falou isso? Ana Júlia. Ana Júlia. Muito bom, Ana Júlia. Então, a equação de baixo, tá? A segunda equação aqui, eu vou multiplicar por menos 2. Porque quando eu multiplicar por menos 2, esse y vai virar menos 2y e aí eu vou conseguir cortar com esse 2y positivo. Então, vamos multiplicar a segunda equação por menos 2. Olha, a gente identifica assim, tá? Para saber o que eu estou fazendo, né? Ou você escreve, tá? Multiplicando a segunda equação por menos 2, né? E aí, quando eu multiplico por menos 2, gente, não é apenas o y que eu multiplico por menos 2, tá? Eu tenho que multiplicar todos os termos da equação. Então, eu tenho que multiplicar o 2x, tenho que multiplicar o mais y e tenho que multiplicar o 17 também por menos 2. E aí, quando eu multiplicar por menos 2, olha, a primeira, né, a de cima, repete, tá vendo? A segunda, olha, eu tinha 2x, multipliquei com menos 2, ficou menos 4x. O y vezes menos 2 fica menos 2y. E o 17 vezes menos 2 dá menos 34. Agora eu vou fazer a adição das equações, tá? Eu vou somar x com x, y com y e um termo independente com um termo independente, né? Um número com um número aqui. Então, ó, 3x menos 4x dá menos x. Quanto que dá 2y menos 2y? 0. 0, né? Então, olha, eu posso cortar. E aí, 30 com menos 34 dá o quê? Menos 4. Menos 4, exatamente. Só que eu quero achar o valor de x, né? E aqui tá menos x. Então, quanto que dá o x? Dá 4, né? Vocês conseguem ver isso aqui, gente? Aqui, na verdade, eu não posso ter menos aqui no x, tá? Eu não posso ter o x negativo. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que multiplicar por menos 1, tá? Para que ele fique positivo, porque eu quero saber o valor de x. Não quero saber o valor de menos x. E se o menos x é menos 4, quer dizer que o x é 4. Né? Na prática mesmo, o que a gente faz para mudar o sinal do x? É só eu mudar o sinal de todo mundo. Tá? Então, o x era negativo, ele fica positivo. Mas aí eu tenho que mudar o sinal do 4 também. Ele era negativo, ele também fica positivo. Tá? Eu mudo o sinal dos dois.
E aí, como é que a gente faz para achar o y, né? Eu já achei o valor de 4, já calculei o valor do x, desculpa. Agora eu quero achar o valor do y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o 4, né, no lugar do x em qualquer uma dessas três equações aqui. Tá? Eu falo 3, né, porque essas duas aqui são iguais, tá? Então, eu tenho 3 equações diferentes aqui, né? Então, eu posso pegar qualquer uma que eu quiser e coloco o 4 no lugar do x. Então, eu peguei essa daqui, olha, essa segunda aqui, né, que a gente multiplicou por menos 2, antes da gente multiplicar, né? Então, eu peguei ela, tá? E no lugar do x, eu vou colocar o 4, que foi o valor que a gente achou aqui, olha. E aí, a equação é 2x mais y igual a 17. Então, quando eu colocar o 4 no lugar do x, vai ficar 2 vezes 4 mais y igual a 17. Aí, multiplica 2 vezes 4 dá 8. Vocês conseguem enxergar esse passo que eu fiz aqui? Aqui daria 8, né? Aí, o que eu fiz? Eu já passei o 8 para cá, olha. Por causa do espaço aqui, tá, gente? Então, eu já passei o 8 lá para o segundo membro, ele mudou o sinal, olha. Eu isolei o y, aqui deu 2 vezes 4, deu 8, né? E aí, eu já passei o 8 para lá. E aí, ele fica negativo. Aí, fica 17 menos 8 e o y vai dar 9. Então, achei o x e o y. E se eu colocar o 4 no lugar do x em qualquer uma das equações e o 9 no lugar do y em qualquer uma, vai satisfazer a equação, vai fazer com que elas fiquem verdadeiras. Agora, vamos ver como que a gente resolveria esse mesmo sistema usando o método da substituição. O que eu vou fazer no método da substituição? Eu vou isolar uma incógnita, tá? Então, o que está mais fácil aqui é esse y aqui, olha. Eu vou deixar ele sozinho. Esse y aqui da segunda equação, tá? Como que eu isolo ele? Quando eu isolar ele, como é que vai ficar a equação de baixo? Eu vou y igual a 17 menos 2x. Isso, y igual a 17 menos 2x. Eu isolo o y porque ele está mais fácil, né? Se eu fosse isolar o x, o que eu teria que fazer? Eu teria que passar o y para lá e depois dividir por 2. Né? Então, ia ficar com fração. E se puder evitar fração, evita, né? Aí fica mais simples assim, eu fazer a conta assim, olha. Então, olha, isolei o y, tá vendo? Passando 2x para lá, ficou 17 menos 2x, tá certo? Agora, o que eu faço? Como eu usei a segunda equação, né, para isolar o y, agora eu tenho que pegar a primeira equação. Então, pegando essa primeira equação, e no lugar do y, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o 17 menos 2x, entendeu? Então, vai ficar assim, olha. Substituindo o valor de y na primeira equação, vai ficar, a primeira equação é essa aqui, ó, 3x mais 2y igual a 30. Coloquei o y de vermelho porque é ele que eu vou substituir. No lugar dele, eu vou colocar isso aqui, ó, 17 menos 2x. E aí, como são dois termos, né, são dois números aqui, eles estão fazendo uma operação, né, eu não sei que valor que vai dar, 17 menos 2x, eu tenho que colocar entre parênteses. Se fosse só um número, eu poderia colocar ele normal aqui, tá? Mas como são dois números, né, então coloca entre parênteses e aqui eu vou ter que fazer a distributiva. Lembra da propriedade distributiva? E aí, como é que fica aqui, gente? Como é que ficaria segundo ano? 3x, né? Mais 2 vezes 17, que é 34, Isso. Menos 4x, igual aqui. Isso, muito bom, Ana Júlia. Ficaria 3x, aí mais, né? Aí você faz 2 vezes 17, dá 34. E depois você faz esse mais 2 vezes o menos 2x. Então, né, mais com menos dá menos. 2 vezes 2x dá 4x, olha. Tá certo? Igual a 30. E aí eu vou fazer direto aqui de novo por causa da falta de espaço, tá, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar o x com o x e já vou passar o 34 lá pro segundo membro. Porque no primeiro membro não pode ficar número que não tem incógnita. Tá certo? Então, quanto que vai ficar? Vocês conseguem ver aqui embaixo? Menos x igual a menos 4. Isso aí, Danilo. É isso mesmo. Então, olha, o 3x menos 4x dá menos x, né? E o 30, quando eu passar o 34 para lá, vai ficar negativo. Então, vai ficar 30 menos 34, certo? E aí, vai dar menos 4. E aí, cai na mesma coisa que estava aqui, olha, do lado esquerdo aqui, né? Ficou menos x igual a menos 4. Então, eu multiplico a equação por menos 1, vai mudar o valor de x, porque eu não quero saber quem é menos x, eu quero saber o valor de x. E o valor de x vai ser
4, né? Então, o x é igual a 4. E aí, para achar o y, eu pego e substituo em qualquer equação aqui, qualquer uma das duas equações. Posso até substituir nessa daqui, tá vendo? Olha, se eu quiser saber o valor do y, né? Eu coloco o 4 aqui, ó, no lugar desse x aqui, aí ficaria y igual a 17 menos 2 vezes 4, que dá 8. Então, ficaria 17 menos 8, que dá 9. Então, a gente viu ali o método da adição e o método da substituição. Após resolver o sistema, temos que interpretar as respostas, né? Não basta eu apenas resolver o sistema. Então, olha, o sistema era esse aqui. O par ordenado, ou seja, a solução do sistema, como que eu represento? Vocês lembram? A gente representa assim, né? Eu falei só ontem para vocês, acho que vocês não devem lembrar muito bem. Mas o que significa isso aqui, gente? Ó, esse S é de solução, tá? Esse aqui é a solução do sistema. E aqui eu tenho um par, né? Um par de dois números. Par é de 2, lógico, né? Um par de números. E o que significa isso aqui, gente? O que é 4? O que é 9? O valor da água de coco e o valor do sanduíche? Isso aí, Camila. Na verdade, né? A Camila já foi além, né? O 4 é o valor do x, tá? E o 9 é o valor do y, né? Eu tinha falado para vocês que a gente coloca, dependendo das letras, das incógnitas que eu tenho aqui, né? Eu vou colocar sempre na ordem crescente, tá? Na ordem que aparece no alfabeto. Então, como o x ele vem antes do y, primeiro é o valor do x, depois é o valor do y. Então, o 4 é o x e o y é o 9. Como o x, era isso que eu ia perguntar, né? A Camila já falou já. O que significa a incógnita x? A incógnita x é o valor do quê? Água de coco. Da água de coco, né? E o valor do y é o valor de cada sanduíche, tá? Então, quer dizer que o 4, né? Portanto, ó, o valor de cada água de coco é R$4 e o valor de cada sanduíche é R$9, tá? Então, se eu colocar aqui, o cara fala lá pra mim, olha, água de coco é R$4, os sanduíches são 9. Aí você pega e confere pra ver se essa conta aqui tá certa, né? Que às vezes o pessoal de quiosque, assim, sei lá, né? Faz uma continha ali pra pegar uns trocadinhos aí dos mais desatentos aí. Mas aí, por exemplo, 3 águas de coco, cada uma é R$4. Então, 3 vezes 4, 12. O sanduíche é 9. Então, 2 sanduíches dá 18. Então, 12 mais 18 realmente dá 30. Aí, 2 águas de coco. Água de coco é 4 cada uma, então 2 são 8, né? 8 mais 9 dá os 17, olha. Então, ela satisfez as duas equações, tá vendo? Satisfez aqui os dois valores estão certos, né? Aí, vamos para a interpretação geométrica. Gente, isso aqui dá um trabalho para fazer esse slide aqui. Esse aqui dá um trabalhinho bom, viu? Para fazer o gráfico. E o gráfico é algo que vocês têm que saber fazer, tá? Vocês vão ver muitos gráficos. Além do processo algébrico, um sistema linear 2×2, né? 2×2 são duas equações com duas incógnitas, tá? Então, um sistema linear 2×2 pode ser resolvido graficamente. Aí vamos voltar ao exemplo lá da Tina. A gente tinha esse sistema aqui, tá? 3x mais 2y igual a 30 e 2x mais y igual a 17. Aí vamos fazer o gráfico das duas equações. Então, a equação linear 2x mais y igual a 17 é equivalente a y igual a 17 menos 2x. Vocês sabem o que eu fiz aqui? Eu comecei pela de baixo porque a de cima fica mais difícil. Você isolou o y. Isso, isolei o y. Quem que falou? Ana Júlia. Ana Júlia, muito bom, Ana Júlia. Eu isolei o y, olha. Então, eu passei o 2x para lá, né? Ficou 17 menos 2x, tá vendo? Isolei o y, aí eu vou conseguir achar, eu vou atribuir valores para x e vou descobrir o valor de y. Agora, a outra equação, gente, ela que vai ficar um pouquinho mais complicada de vocês entenderem, ó. O que eu fiz? Eu isolei o y também. Então, ficou o 3x mais 2y igual a 30, ficou equivalente a isso aqui, olha. Vocês conseguem entender? Então, ó, para eu isolar, se eu quisesse isolar o x, como que eu faria para isolar o x? Ó, vou copiá-lo aqui de novo. Eu posso isolar tanto o x como o y, tá? Eu escolhi isolar o y ali porque eu vou atribuir valores para x e descobrir o y. Mas se eu quisesse isolar o x, ó, eu faria assim, 3x
mandaria o 2y lá para o segundo membro. E aí, como que ficaria o segundo membro? 30 menos 2y. Isso, 30 menos 2y. E aí, para eu isolar o x mesmo, o que eu tenho que fazer? Dividir por 3. Dividir por 3. Muito bom, Júlia. Então, ó, fica 30 menos 2y dividido por 3, tá vendo? Eu não posso dividir só o 30 ou só o 2y, né? Eu tenho que dividir os dois, tá? Então, ficaria assim se eu isolasse o x, tá? Mas como eu estou isolando o y, então vai ficar assim, olha. Eu vou mandar o 3x lá para o segundo membro, vai ficar 30 menos 3x. E aí, para isolar o y mesmo, né? Vai ficar 30 menos 3x dividido por 2. Então, olha, é isso que ficou lá, tá? 30 menos 3x dividido por 2. Ó. 30 menos 3x dividido por 2, certo? É isso que eu fiz, tá? Isolei o y, dividi por 2 depois. E aí, agora, eu fiz uma tabelinha, né? A gente vai fazer uma tabelinha. Vamos dar um valor para x e calcular o y. Vocês lembram? Vocês já fizeram um gráfico? Aí eu fiz o gráficozinho. Vocês lembram? Esse eixo que está deitado na horizontal É o x. é o x. Ele é o x. E o que está na vertical é o y, né? Então, o x é o das abscissas, né? E o y das ordenadas. Aí, vamos colocar aqui, né? Eu vou atribuir um valor, ó. Vou pegar essa equação de verde, tá? Eu não copiei ela aqui de novo, porque por causa do espaço, tá? Mas, olha, eu tô pegando essa equação de verde, tá? Y igual a 17 menos 2x. E no lugar do x, eu vou colocar o zero, tá vendo aqui? O zero. E aí eu vou calcular o valor do y agora. Se eu colocar o zero no lugar do x, quanto que dá o y, gente? 17. Isso, 17. Bom, Júlia. Vai ficar 17 menos 2 vezes 0, né? Eu coloco o 0 no lugar do x, olha. A equação é essa aqui, tá, gente? Ó, de verde aqui. Então, no lugar do x, eu coloquei o 0. Até coloquei de verde aqui pra ficar mais fácil pra ver. Então, vai ficar 17 menos 0, que dá 17. Aí, vamos aqui pro gráfico, ó. O 17, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? 17 no y aqui, ó. E no x, onde vai estar o 0? Vai estar aqui mesmo, olha. Então, o ponto que eu vou marcar, o par ordenado que eu vou marcar, é o 0 e 17. Ou seja, onde o x é 0 e o y é 17. Onde o x é 0, é bem aqui na origem, ó. O 17 é aqui, ó. Então, eu coloquei uma bolinha aqui. Dá para enxergar aí a bolinha? Aí, vamos para outro valor. Coloquei aqui o 1 agora, olha. Coloquei o 1 no lugar do x. Então, o 1 aqui no gráfico, olha, vai estar aqui, tá? No eixo x aqui, olha. Coloquei o 1 aqui agora. Aí, eu quero descobrir onde vai estar o ponto. Ele vai estar por aqui, assim, olha. Nessa linha aqui, tá? Aí, eu vou pegar a equação, né? Vou colocar o 1 no lugar do x, entendeu? A mesma equação aqui, olha. Pega essa equação, coloca o 1 no lugar do x agora. E quanto que vai dar o y? 15. 15. Porque vai ficar 17 menos 2. 17 menos 2 dá 15, olha. Coloquei o 15. Então, o próximo par ordenado dessa equação aqui é o 1 e 15. Então, olha, o x, eu procuro o x primeiro, né? 1, tá aqui, olha. Aí eu venho e procuro o 15. O 15 tá aqui, olha. Então, a bolinha vai ter que sair do 15. Ela vai andar até aqui no 1, olha. E a outra bolinha vai sair do 1, né? Quer dizer, a mesma bolinha, né? Ela vai sair e vai encontrar aqui, olha. Tá vendo? Então, é esse ponto aqui, olha. 1 e 15. Agora, vou pegar mais um valor. Eu não precisaria, só com esses dois aqui, com 2 pontos eu já consigo formar uma reta, né? Mas eu vou pegar outro só por desencargo de consciência. Vai que eu fiz uma conta errada, né? E aí, se der desalinhado, é sinal que eu fiz alguma conta errada. Então, eu aconselho vocês sempre pegarem pelo menos 3 valores, tá? Com 2 valores eu consigo fazer uma reta. Mas se tiver algum errado, né? Você vai fazer a tua reta, o teu gráfico errado. Então, olha, eu vou colocar o 2 no lugar do x. Aqui no gráfico, onde o 2 vai estar, ó? Vai estar aqui, tá vendo? Esse é o eixo x que está deitado, o 2 está aqui, tá? E aí eu vou calcular agora o 2 no lugar do x, né? Então eu vou pegar essa equação, no lugar do x eu vou pôr o 2, olha. E aí quanto que vai dar o y agora? 13. 13. Vai ficar 17 menos 4, né? Esse 2 vezes 2 dá 4. Primeiro a gente faz a multiplicação, né? Então 17 menos 4, 13. Aí o 13, olha aqui no gráfico, ó. O 13 ele vai estar... Então, onde vai ser o pontinho que eu vou colocar, olha? Ele vai sair do 13 e vai encontrar com o 2, olha. E o do 2 aqui, né?
Eu poderia até fazer um tracejado aqui, tá? Eu não fiz porque senão ia ficar muito poluído aí. E aí, tá vendo que os 3 pontos estão alinhados, gente? Aqui eu já poderia vir e traçar minha reta. Mas vamos supor que eu chegue e veja assim, nossa, eu observei um padrão aqui. Vocês conseguiram ver um padrão? Por exemplo, se eu colocar o 3 aqui, olha, o x igual a 3, qual o valor que vai ser o y? Se eu colocasse o 3 na minha tabela aqui? 11, né? Porque, olha, quando ele era 0, deu 17. Quando ele era 1, deu 15. Quando ele era 2, deu 13. Então, ele está diminuindo de 2 em 2, né? A cada 1 que eu aumento no x, o y diminui de 2 em 2, certo? Então, se eu pegasse o 3, né, e colocasse aqui no lugar do x, ficaria 17 menos 2 vezes 3, menos 6, né? E 17 menos 6 daria 11. Então, o 11 está aqui, olha. E aí, o ponto seria aqui, tá vendo? E se eu pegasse o 4, que valor que daria? 9. 9. O y daria 9, olha. E a bolinha ficaria aqui, o pontinho, né? Então, olha, eu pego minha régua e já traço a reta aqui. Esse daqui é o gráfico dessa equação aqui, olha. Y igual a 17 menos 2x, tá certo? Ou dessa daqui também, tanto faz. É a mesma equação, só tá trocado os membros aqui. Então, o gráfico dessa equação 2x mais y igual a 17 é esse de verde aqui, olha. Agora vamos ver o da azul, dessa daqui, olha, 30 menos 3x sobre 2. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar o 0 no lugar do x. Se eu colocar o 0 no lugar do x, quanto que vai dar o y? 15. Isso, 15, exatamente. Porque 30 menos 3 vezes 0, né? Se você fizer 3 vezes 0, dá 0. Então, descarta ele. Né? Eu faço a conta apenas com 30, né? 30 menos 0 dá 30. 30 dividido por 2, 15. Aí eu vou ver onde é o par 0 e 15. O 0 é aqui na origem, né? E o 15 ele já está aqui, olha. Então é só eu colocar uma bolinha aqui nele. Tá vendo? Coloquei a bolinha ali nele, tá? Bolinha azul. Aí eu vou tentar o 2. Por que eu vou tentar o 2? Porque você pode pensar assim, nossa, mas aqui o professor colocou 1. Por que ele não colocou 1? Porque se eu colocasse 1 aqui, gente, olha, ia ficar 30 menos 3 vezes 1, ia ficar 30 menos 3, ia dar 27, e eu ia dividir por 2, ia dar 13,5, entendeu? Ia dar um número quebrado. Então, daí eu vi assim, se eu colocar 2, como é que fica? Fica 30 menos 6, né? Vocês conseguem ver aqui que dá 6? 30 menos 6 dividido por 2. Aí eu falei, agora sim vai dar um número inteiro, né? Muito mais fácil eu colocar o 2, ao invés de eu colocar o 1. E aí, quanto que vai dar o y aqui, se eu colocar o 2 no lugar do x? 12. 30 menos 6 dá 24, né? 24 dividido por 2, 12. Exatamente. Então, olha, o par ordenado 2 e 12, né? Então, o primeiro eu procuro aqui no x. Onde está o 2? O 2 está aqui, ó. E o 12? O 12 não tem. Então, eu venho e ponho o 12 aqui, ó. Ele está entre o 11 e o 13. Aí, ela vai sair aqui do 12 e vai até o 2, olha. E aí, se eu quiser, né, fazer um tracejadinho aqui, aí vamos pegar o 4. Porque se eu pegasse o 3, ia dar a mesma coisa, entendeu? Ia ficar 30 menos 9, né? Ia dar 21 dividido por 2, ia dar 10,5. Então, eu vou colocar o 4 no lugar do x. Se eu colocar o 4 no lugar do x, quanto que dá essa equação aqui, gente? Quanto que dá o y? 9. 8. Ixi, 8, né? 8 ou 9? 8. Ó, vamos fazer a parte de cima primeiro. 30 menos 12 dá o quê? 18. 18, né? E 18 dividido por 2? Dá 9. Dá 9, né? Então deu 9, olha. E aí o 9, ó, 4 e 9. Então você vai sair do 4, né? E vai pro 9. Tá vendo que tá dando um ponto, ó, o 9 aqui, ó. Ele vai lá pro 4, ó. E se eu fizer do 4 pro 9, ó, ele vai subindo. E tá vendo que ele cruzou bem no eixo, bem no gráfico aqui da outra equação? O que eu vou ter que fazer é unir esses 3 pontinhos azuis aqui, tá vendo? Porque esses 3 pontinhos azuis são o gráfico dessa equação aqui, olha. 3x mais 2y igual a 30. Então, eu traço o gráfico e aí, tá vendo esse ponto de cruzamento aqui, que a gente chama de ponto de interseção? O ponto de interseção é exatamente o par ordenado da solução desse sistema aqui, que é o 4 e o 9. Então, dá para eu fazer
tanto algebricamente, né, fazendo o método da adição ou o método da substituição, como graficamente também é possível eu calcular o par ordenado, a solução de um sistema. E aí é interessante que vocês saibam das duas maneiras, porque se vocês forem fazer uma prova do Enem, ou uma prova de concurso, ou qualquer tipo de prova, provavelmente vai ter gráfico lá. É muito importante que vocês saibam ler, que vocês saibam fazer um gráfico. Aí vamos ver outro exemplo aqui, olha. Seja esse sistema aqui, olha. X menos 2y igual a 5 e 2x menos 4y igual a 7. Resolvendo pelo método da adição, como que eu posso fazer pelo método da adição? Eu teria que fazer com que as incógnitas ficassem iguais e com sinais opostos, né? O que eu poderia fazer? Multiplicar a parte de cima por menos 2. Isso, quem que falou? Ana Júlia. Muito bom, Ana Júlia. Vou multiplicar a parte de cima, ou seja, a equação de cima por menos 2, né? A primeira equação por menos 2. E aí eu posso identificar assim, olha, vezes menos 2, tá vendo? E quando eu multiplicar por menos 2, como que vai ficar a equação de cima? Menos 2x mais 4y igual a menos 10. Isso, muito bom. Menos 2x mais 4y igual a menos 10. Só que aí, gente, olha um probleminha. Vocês estão vendo um problema aqui acontecendo aqui? Eu vou somar as equações agora e o que vai acontecer? As duas vão dar zero. Vai dar zero, né? Vou cancelar o 2x com menos x, porque 2x menos x dá zero. 2x menos 2x dá zero. E o 4y menos 4y também dá zero. Aí vai ficar 0x mais 0y igual a menos 3. Vocês acham que é possível fazer isso aqui? Qualquer número que eu colocar no lugar do x, isso aqui vai dar zero, não vai? O 0x? Não importa qual número que eu coloque no lugar do x, o 0x vai dar zero. Mesma coisa acontece no y. Qualquer número que eu colocar no lugar do y, quando eu multiplicar por zero, vai dar zero. Então, vocês conseguem ver aqui que o primeiro membro, ou seja, o que está à esquerda do sinal de igual, vocês conseguem ver que isso aqui nunca vai dar menos 3? Então, olha, observe que quaisquer que sejam os valores, não é sejamos não, tá? É sejam. Então, quaisquer que sejam os valores de x e y, a equação obtida nunca é satisfeita. Essa equação de vermelho, ela nunca vai ser satisfeita, porque qualquer valor que eu coloque no lugar do x e qualquer valor que eu coloque no lugar do y, né? O primeiro membro, ele sempre será nulo, sempre vai dar zero, tá? E o zero é diferente de menos 3, é isso que está escrito aqui de rosa, tá? Que zero é diferente de menos 3, porque qualquer valor que eu colocar aqui vai dar zero, né? E o zero nunca vai ser igual a menos 3. Então, esse sistema ele não admite solução, tá? Se a gente for fazer ele graficamente, né, fazer o gráfico dele, eu vou fazer rapidinho aqui, tá? Ó. Isolei o y aqui, tá vendo? Vou isolar o y, olha. Então, passei o x para lá na primeira equação, tá vendo? Passei o x para lá, ficou menos 2y igual a 5 menos x. E aqui eu fiz a mesma coisa, ó, isolei o 4y, né, passando 2x para lá e ele fica negativo. Aí, se eu colocar o zero no lugar do x, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês, porque eu fiz isso aqui, olha. Alguém fala assim, nossa, da onde o professor tirou isso? Y igual a x menos 5 dividido por 2. Então, eu tinha essa equação aqui, olha, menos 2y igual a 5 menos x. Eu quero isolar o y. Então, para eu isolar o y, ó, vai ficar y igual 5 menos x dividido por menos 2. Tem duas maneiras de eu fazer isso, tá? Vou fazer das duas aqui para vocês entenderem. Senão vocês vão falar que eu estou roubando, que eu estou manipulando os valores. Uma maneira de eu fazer, gente, que seria a mais correta, né? Seria, no caso aqui, eu multiplicar aqui por menos 1. Tá? Quando eu multiplico por menos 1, na prática, é só eu mudar o sinal de todo mundo. Tá? Ou seja, o 2y ele é negativo, ele vai ficar positivo. O 5 ele é positivo, ele vai ficar negativo. E o x que é negativo vai ficar positivo, entendeu? Então eu ponho o x aqui primeiro, ó, porque ele é negativo, vai ficar positivo. E o 5 que é positivo, eu posso pôr ele aqui, ó. Entenderam o que eu fiz? Só troquei de lugar, tá? Ah, mas se eu quiser escrever menos 5 mais x, pode? Pode. Só que a gente costuma colocar, né, é assim, mais usual, colocar o positivo na frente do negativo. E aí, o que eu faço aqui? Eu não tenho que dividir por 2?
Fica y igual a x menos 5 dividido por 2. Ó. Ou então, se eu fizer desse jeito, olha, o que está acontecendo aqui, gente? Eu estou dividindo por menos 2. Quando eu divido por menos 2, eu mudo o sinal. Então, o que eu faria aqui? Olha, eu inverto o sinal do número de cima aqui, tá? Do que está em cima. Então, poderia até escrever menos 5 mais x, não tem problema. Menos 5 mais x, ó. Muda o sinal de todo mundo que está em cima e muda o sinal do 2, olha. Entendeu? Porque eu estou dividindo por menos 2. E aí, você dividir por menos 2, né? É a mesma coisa que você dividir por 2, né? E mudar o sinal, tá? Muda o sinal de todo mundo. Quem é positivo fica negativo, quem é negativo fica positivo. Tá certo? Porque eu vou dividir aquilo ali por menos 2. Mas eu acho que é mais fácil vocês entenderem isso aqui, ó. Tá? Então, quando você tiver menos 2y e quiser isolar o y, o que você faz? Multiplica por menos 1. Multiplicou por menos 1, você vai mudar o sinal de toda a equação, de todo mundo que está aqui. Então, o 2y é negativo, ficou positivo. O 5 era positivo, ficou negativo. O x era negativo, ficou positivo. E aí eu gosto de colocar o positivo na frente. A gente costuma colocar na frente. Em todos os livros que vocês verem, geralmente ele vai estar na frente, tá? E aí aqui eu divido por 2. Então ficou y igual x menos 5 sobre 2, olha. Aqui, ó, x menos 5 sobre 2, tá vendo? E aí, se eu colocar o 0 no lugar do x, vocês conseguem ver quanto que vai dar o y? Coloca o 0 no lugar desse x aqui, ó. Quanto que dá o y? Quanto que vai dar a conta? Menos 5. Menos 5, né? E menos 5 dividido por 2? Menos 2,5. Menos 2,5, exatamente. Eita, cadê ele? Aqui, menos 2,5. Então, deu menos 2,5, olha. Aí, eu já coloquei, já isolei o y aqui também, olha. O que que eu fiz, gente? Mesma coisa, olha. Deixa eu mostrar lá pra vocês. É rapidinho, tá? Já tô acabando já. Menos 4y igual a 7 menos 2x. Vocês vão ter aula agora? Não, professor. Ó, o outro é esse aqui, ó. Menos 4y igual a 7 menos 2x. Vou fazer das duas maneiras de novo, tá? Uma maneira que eu posso fazer já é isolar o y aqui mesmo. Olha, ele fica 7 menos 2x dividido por menos 4, tá vendo? O 4 ele carrega o sinal de menos com ele, tá? E aí o que acontece? Como você está dividindo por menos 4, eu vou mudar o sinal de todo mundo aqui da equação, tá? Porque, por exemplo, se eu tiver 8 dividido por menos 4, não é a mesma coisa que menos 8 dividido por 4? Não é a mesma coisa? Não vai dar menos 2, os dois valores, as duas contas? Aqui vai dar menos 2 e aqui também, olha. Né? Se eu dividir 8 por menos 4, quando eu divido um número positivo por um negativo, ele dá negativo. E 8 dividido por 4 é 2. E aqui também, olha, entendeu? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou mudando o sinal de todo mundo. Quem é positivo fica negativo, quem é negativo fica positivo, olha. Entendeu? E não altero o valor da equação. Tá? Então, eu estou tirando esse menos aqui do 4, tá certo? E estou mudando o sinal de todo mundo aqui de cima. Olha. Então, vai ficar 2x menos 7 sobre 4. E aqui na outra equação, nessa daqui, eu vou fazer aquele esqueminha de multiplicar por menos 1, que é o que eu aconselho vocês a fazerem. Tá? Então, você tem menos 4y aqui. Eu vou multiplicar por menos 1, por quê? Porque o 4y ele não pode ser negativo. E na prática, o que é multiplicar por menos 1? É apenas mudar o sinal de todo mundo, olha. Então fica 4y igual a menos 7 mais 2x. Quem era negativo ficou positivo, quem era positivo ficou negativo. Aí eu isolo o y agora, olha, tá vendo? Então ficaria menos 7 mais 2x, ou 2x menos 7, tanto faz, dividido por 4, que é quem estava lá junto do y. Aí você fala assim, ué, professor, mas deu duas respostas diferentes, aqui deu menos 7 mais 2x e aqui deu 2x menos 7, mas é a mesma coisa, olha, o 7 está negativo, o 2x é positivo, tá? É a mesma coisa, só troquei a ordem. É a mesma coisa assim, por exemplo, você fazer 4 menos 5 e menos 5 mais 4. Ambos os resultados darão menos 1. Ó, se eu colocar o 0 no lugar desse x agora aqui, de azul, quanto que vai dar o y? Vocês conseguem ver a fração que vai dar? Se eu colocar o 0 no lugar do x, olha. Que eu coloquei o 0 aqui, tá vendo? No lugar do x. Eu quero saber o y aqui agora, olha. Então eu vou colocar o 0 Menos 7.
Dividido por 4? Isso, menos 7 dividido por 4. E se você dividir menos 7 por 4, dá menos 1,75. E aí, agora eu vou fazer uma coisa diferente, olha. Eu vou chamar o y de zero. Para o y dar zero nessa conta aqui, gente, o que tem que acontecer para o y dar zero? Quando que o y... O x teria que ter 5? Isso, muito bom, Camila. O x tem que ser 5. Por que o x tem que ser 5? 5 menos 5 dá 0. 5 menos 5 dá 0. Isso, exato. Nossa, parabéns. 5 menos 5 dá 0. E 0 dividido por 2 vai dar 0, né? Então, a única maneira do y dar 0 é que esse número aqui em cima dê 0. Essa subtração aqui, x menos 5, dê 0. E para que x menos 5 dê 0, o x tem que ser 5. Certo? Se eu colocar o 5 no lugar do x, olha, vai ficar 5 menos 5, que dá 0, dividido por 2, vai dar o 0. Tá? Eu não vou completar aqui embaixo não, tá, gente? Só essas duas linhas mesmo. E aí eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui, olha. Para que o y dê 0, vocês conseguem ver que o 2x menos 7 tem que ser 0? A única maneira que vai fazer o y dar 0 é que a parte de cima aqui dê 0. Tá? Então, o que eu vou fazer? Olha, eu já vou fazer 2x menos 7 igual a 0. Tá? Eu quero que o 2x menos 7 seja 0. Para quê? Porque eu quero que o y dê 0, entendeu? Eu estou manipulando aqui mesmo. Eu quero ver o y 0 para cruzar o eixo y. Para cruzar o eixo x, desculpa. E aí, o que eu tenho que fazer para achar o valor de x aqui agora? X igual a menos 7 dividido por 2. Quando você passar o 7 para lá, o que vai acontecer com ele? Muda o Fica sinal. positivo? Isso. Então, o x vai ficar assim, né? 2x igual a 7. E quanto que vai dar o x? 3,5? 3,5, exato. 3,5. Então, coloquei 3,5 aqui. E o gráfico, gente, olha, eu ia fazer aqui, eu comecei a fazer, nossa, mas estava demorando muito, daí eu preferi copiar lá do livro, tá? Então, vocês me desculpem aqui, mas ele tá certinho, olha. Esse gráfico azul aqui, ele é dessa equação azul aqui, tá? 2x menos 7 sobre 4, tá vendo? E o gráfico vermelho, né, essa linha vermelha, é desse gráfico verde aqui. Por que eu coloquei o 0 e o 0, né? São os melhores pontos para a gente ver onde cruza os eixos, tá? Se eu souber o valor do x igual a 0, né, e tiver o y 0, eu consigo cruzar os dois eixos, os eixos x e y. E aí vocês conseguem ver que as duas retas, elas não vão se encontrar? Vocês lembram como é que chama essas duas retas aqui que não se encontram? Elas são paralelas, não são? Isso, elas são paralelas, exatamente. Então, olha, se eu pegar uma régua e medir a distância daqui até aqui, se eu medir daqui até aqui, sempre vai dar a mesma distância entre essas duas retas. Então, elas jamais vão se encontrar. Se eu esticar elas para a direita, né, lá para cima, elas não vão se encontrar. E se eu esticar elas para a esquerda, continuar desenhando elas para a esquerda, elas também não vão se encontrar, tá? Então, essas duas retas, elas são paralelas. E aí eu consigo ver que esse sistema, né, ele realmente não tem solução. Como a gente tinha visto lá, né, que o 0 não ia dar menos 3. Então, olha, como as retas são paralelas distintas, né, porque elas podiam ser paralelas e estar uma em cima da outra. Então, elas são paralelas distintas, elas estão em posições diferentes. Não há ponto de interseção, não há ponto, elas não cruzam em nenhum momento. Em nenhum momento elas se cruzam. É isso que quer dizer interseção. Assim, o sistema não admite solução. Nesse caso, dizemos que o sistema é impossível e indicamos por SI, tá? Que é sistema impossível. Então, o seu conjunto de solução é S igual a esse símbolo. Vocês lembram o que quer dizer esse símbolo aqui? Vazio? Isso aí, Camila. Então, olha, nesse caso, o sistema não possui solução, ele é impossível, isso quer dizer que ele não tem soluções, tá certo? Ele não tem nenhuma solução, e aqui graficamente a gente consegue ver isso, né? A solução seria o ponto de interseção entre as duas retas, e como não há interseção, quer dizer que elas jamais vão se encontrar.